Bom dia, que a alegria de Jesus possa nos contaminar nesse momento, desse dia lindo, né? Que nós temos a oportunidade de reconstruir tudo aquilo que a gente não pôde fazer hoje. Bom dia, parabéns para aqueles que conseguiram aqui chegar, encarnados e desencarnados, e que nesse momento nós possamos desligar nosso celular para ouvir essa palestra, para ouvir esses ensinamentos que vai ser trazido pelo nosso irmão que vem conversar conosco nesta manhã. E antes disso, vamos fazer uma prece, fazer uma leitura e uma prece. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-nos, pois, seus discípulos com os herodianos dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa dos homens. Dizei-nos, Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagar? São Mateus capítulo 22, versículo de 15 a 20. Que assim seja. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre e amigo, a nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Pai, por esse dia, que através do amor de Jesus e de Maria Santíssima, nós possamos ser potencializados hoje, Senhor, para aprender a vivenciar o amor que está em nós, essa semente engrandecida que Tu nos deste ao nos criar. Permita, Pai, que nossos anjos de guarda possam nos dar um passe magnético hoje, removendo as energias densas e pesadas do nosso pensar, do nosso sentir, que tenhamos construído ou tenhamos recebido de pessoas menos felizes. Permita, Pai, que hoje estejamos abertos para aprender mais uma lição de Jesus nesta casa, e que a Tua luz permaneça em nós, hoje, agora e sempre, abençoando o nosso irmão Carlos Freire, que vem trazer a mensagem de hoje. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Carlos, por você chegar até aqui. Queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Nós possamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos oferece a cada amanhecer. Que bom despertarmos e vermos o sol entrar pela janela. Parece assim que Deus nos dá um bom dia, né? Coisa maravilhosa. Mas aqui no norte também chove. Como é gostoso acordar, o tamborilar na chuva no telheiro. Dá uma vontade de continuar deitado, mas a responsabilidade nos chama para qualquer atividade. E hoje nós vamos falar sobre o momento de Jesus. Aliás, o momento não é de Jesus, o momento é do povo judeu, né? Com relação à questão da sociedade. O povo judeu, eles tinham verdadeira ironia aos tributos a César. De maneira que, quando chegava assim, nas rodas de conversa, como existe hoje ainda, o assunto em pauta era os tributos devido a César. E isso contrariava aquele povo todo. E sabendo que Jesus estava lá na cidade e que ele tinha sabedoria, pensaram pelo menos assim: vamos lá com o mestre. Talvez ele nos diga alguma coisa para ver se acaba com isso. E chegaram a Jesus, ele estava feliz, sorridente. Por falar em sorridente,
Nós criamos uma imagem de Jesus que eu nunca vi nenhuma imagem de Jesus sorrindo. Parece assim que ele não era humano. Jesus desceu ao nosso planeta e respeitou todas as leis do planeta Terra. Materializou-se por 9 meses numa gestação, se utilizando do ventre de Maria. Foi uma criancinha como qualquer outra e cresceu já com a expectativa do trabalho que iria fazer. Uma ocasião, conversando com um companheiro espírita, porque essa questão do fanatismo e atrapalha a gente, que não permite enxergar o outro lado, né? A gente tem que ter a religião, gostar do que faz, mas não de pensar que a minha religião é a única que bota no céu. Aliás, eu nem sei se o espiritismo bota alguém no céu, né? Eu sei que melhora muito, está entendendo? Eu digo assim porque nós ainda estamos no segundo estágio de evolução. Para acabar com esse negócio do céu, queria ter que o termita voltar no mínimo para a Terra novamente, que vai ficar numa boa agora que ele passar a mundo de regeneração, né? Mas, e então procuraram Jesus e questionaram: mestre, é justo pagar o tributo a César? E toda vez que os fariseus, o povo judeu alguns, procuravam Jesus e faziam alguma pergunta, eles faziam no sentido de experimentar Jesus, para ver se Jesus errava. Os fariseus então eram mestres disso, né? E Jesus então pediu uma moeda. Ele sabia que uma moeda naquela época, um lado tinha a esfinge de César, do outro lado, o valor da moeda, como existe até hoje. E ele então postou a moeda e perguntou a esfinge: de quem é esta esfinge? E o judeu disse: de César. E ele então deu uma resposta no alto da sua sabedoria: então dai a César o que é de César. Gente, o César era a sociedade daquela época. Hoje nós temos César, continuamos tendo César. Sabe quem é o César de hoje? É o Estado, para o qual nós contribuímos com o pagamento dos impostos. As pessoas mais simples, que não têm alcance de alguma coisa, somente o mais simples, acham que é justo o Estado cobrar tributos e pensamos que seja a coisa mais justa. É nós contribuindo com aquilo que retorna para nós. Agora pensa juntos, imagine se não tivesse um Instituto Nacional de Seguridade Social. Imagina, nós não teríamos aposentadoria, nós não teríamos assistência à saúde, até assistência jurídica, assistência odontológica, assistência hospitalar de modo geral. E aí? E agora? Como condenar o tributo? Como o Estado teria condições de nos oferecer toda essa assistência se ele não tivesse como arranjar o dinheiro? Então, gente, as coisas que o homem faz para o bem recebe a orientação divina, a inspiração. Aquilo que muitas vezes você recebe de inspiração boas, são os mensageiros de Deus mandando recado para nós: olha, faz isso, faz aquilo outro. Nós vivemos a nossa vida toda sob vigilância divina. E quando eu falo em inspiração, é preciso nós termos cuidado com a inspiração negativa. Os nossos irmãos que ainda não alcançaram a beleza dos ensinamentos de Jesus, eles atrapalham a nossa vida. Se imaginarmos que somos reencarnacionistas, nós fizemos amigos do passado. Por isso que Jesus diz assim: orai e vigiai. Onde está o teu pensamento?
aí está o teu coração. Abrindo um parênteses aqui, na espiritualidade não tem feijão para se comer feijoada. Aqui no norte, no Pará especificamente, a nossa gostosa maniçoba, o tacacá, o pato no tucupi. A alimentação espiritual é energética. E lá tem dois tipos de energia: a energia do amor e da caridade e a energia do ódio, da maldade. Então, as duas categorias de espírito, os bons e os maus, se alimentam cada qual da energia que lhe apetece. Os bons, obviamente, se alimentam das emanações energéticas de quando nós fazemos preces, quando nós oramos pelos outros, que nós irradiamos essa fonte de energia, esse fluido mental, e que a espiritualidade pega esse material mental espiritual para trabalhar. É com essa matéria que os espíritos vão aos hospitais, vão às creches de crianças abandonadas, muitas vezes ao presídio, quando vê algum dos nossos irmãos em deploráveis situações morais, mas que de repente ele cai num processo assim de restauração, se arrepende de alguma coisa. São essas energias que os espíritos levam a esses irmãos. Mas ao contrário também é verdade. As energias negativas são utilizadas pelos nossos irmãos nas sombras. Com essa energia negativa que nós geramos, é que eles fazem o mal, mentalizam, juntando esse material humano das nossas mentalizações para praticar a maldade. A observação de Jesus é tão grandiosa, né? Quando ele diz assim: orai e vigiai. A gente não sabe nem o que quer dizer isso. É a vigilância mental, para que nós não ofertemos a esses irmãos o material que eles precisam. Então, esse dar a César o que é de César é uma obrigação nossa, nos ajudarmos. Como eu estava falando há pouco, imagina que o povo africano do continente africano sofre. Não tem algumas coisas que nós já temos o benefício da escola pública, por exemplo. Você botar o seu filho para estudar e o Estado poder custear isso é um dar acesso que é César. Imagina se nós não tivéssemos as nossas assistências. Hoje em dia, a assistência de socorro está tão imediata que eles só faltam estar esperando a gente se acidentar. Existem ambulâncias paradas em pontos estratégicos da cidade de prontidão para não demorar o deslocamento até onde o acidentado está. Isso se faz através dos tributos que nós pagamos ao Estado. Senão o Estado não teria condições de fazer esse trabalho que ele faz. O dar a César o que é de César é muito amplo na vida do espírito. Ela não serve só para nós atendermos às questões tributárias. O dar a César o que é de César participa das duas leis nas quais nós vivemos: a lei de Deus e a lei da sociedade. Aliás, a lei da sociedade também é a lei de Deus, né? Então, esse dar a César o que é de César é quando nós correspondemos às expectativas de evolução da alma, quando atendemos às necessidades morais dos nossos irmãos. Como tem, né, gente? Como tem gente, às vezes, precisando de um apoio. E do lado social também, a questão do pagamento do tributo é dar César o que é de César. E quando participarmos
com esta contribuição, participemos com prazer. Sintamos a satisfação de ter um pedaço do que você ganha para apoiar as minhas necessidades e a dos outros também, porque somando tudo vai dar um bom norte. Então é esta visão que Jesus quis passar para nós. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus também entra a lei de César, quando nós amamos, quando nós praticamos a caridade, nós estamos dando a César dentro da lei de Deus, quando nos ofertamos. Mas eu marquei alguns pontos aqui, meus irmãos, para que nós pudéssemos repensar mais dentro dessas leis, as leis morais e as leis jurídicas. Quem é o César no dia de hoje? O César no dia de hoje é exatamente a lei social. Nós temos uma mania boa de respeitar as leis, de burlar o que nós chamamos de sabedoria. Às vezes até comentamos, gente. Olha, tu sabe lá, tinha que pagar R$50, mas eu fui lá e paguei para aquela moça que atendeu, dei R$5 para ela e ela me facilitou. Pois é, você deixou de contribuir com a moeda de César de Deus, porque a ajuda que nós oferecemos, às vezes, não é um tributo, é um tributo moral. Quando você dá alguma coisa, fazendo a caridade, isso é uma forma de dar àquele César que não tem. O César romano tinha, e ele cobrava o tributo porque ele assistia a toda a cidade. Quando nós falamos de Roma, Grécia e Egito, gente, nós temos que nos adaptar, que toda a intelectualidade que nós temos hoje começou lá. Por exemplo, a política romana é de uma sabedoria enorme. A Grécia, com a sua filosofia, deixou tanta escolaridade para nós. O Egito, com as suas tecnologias altamente avançadas, para hoje, a mumificação dos corpos, a medicina do Egito, as construções, a engenharia, está aí aspirando e desafiando as nossas questões. Como foi que esses caras botaram pedra sobre pedra, se naquela época não tinha nem guindaste, né? Então nós éramos povos com sabedoria que vieram para cá, para o nosso planeta. Quando o egípcio, o grego, o romano chegaram aqui, o planeta Terra já era de provas e expiações. Eles foram exilados do planeta em que eles estavam, porque mesmo tendo alta tecnologia, sabedoria nas ciências, eles moralmente eram ainda muito necessitados. O exilado de Capela, do livro do Edgar Ramon, nos fala sobre esse exílio, e que possivelmente já deve estar acontecendo com o nosso planeta, que nós estamos no limiar deste período de expiações e provas, para passar a ser de regeneração. Imagina quantos espíritos já estão sendo exilados para planetas de provas e expiações também, mas que ainda não tem o que nós temos. Por exemplo, água encanada, a ciência médica ainda caminha com dificuldades, luz elétrica ainda não existe, mas já são planetas de provas e expiações. Porque o que você conquista como espírito no processo evolutivo não é desperdiçado. A lei de Deus nos permite continuar onde nós paramos. Ninguém retorna para o planeta primitivo. Também ninguém vai daqui para o céu, como se diz, direto. Nós temos que respeitar uma hierarquia de promoção espiritual. São 5 tipos de mundo, mas nós vamos caminhar sobre todos os 5. O ser mais inteligente do nosso planeta, mais sábio moralmente, ele é isso de acordo com as nossas
necessidades. Mas quando pensamos em Deus, é que nós temos uma ideia muito materializada da divindade. Nós ainda somos muito pobres de amor, nós somos pobres ainda de sabedoria, nós somos o mais inteligente do nosso planeta, ele é mais inteligente a nosso nível, mas a nível do processo evolutivo, ainda nos falta muita coisa. Então nós precisamos, meus irmãos, levar a sério essa questão da César, que é de César, dita por Jesus, porque é um compromisso espiritual, é um compromisso que nós temos com os nossos semelhantes. Quando Jesus disse assim: deseja para o próximo tudo o que tu querias, que te desejasse. Isso dá a César uma forma de você dar, para que estas vontades de caridade possam ser realizadas. Dai a César muito mais importante. O dai a César o que é de César, por exemplo, um caso sério dentro da nossa forma de alcançar as coisas. Imaginem a briga que acontece numa divisão de herança, né? Por falar em divisão de herança, existe uma passagem de Jesus que é muito contundente. Esse é um tema que eu trabalhei semana passada no Novo Centro Espírita, um momento em que Jesus diz assim, que a viúva havia dado tudo o que ela tinha, né? E aí Jesus se apoia neste ponto da viúva, porque no passado, quando a casada, a mulher ficava viúva, ela perdeu todos os bens que ela tinha. E aí Jesus encontra um moço propenso a seguir as caminhadas do mestre, e aí o mestre diz assim, começa a conversar com ele e aconselha, pega a tua cruz e segue um dos ensinamentos de Jesus. E o moço então vira para ele e diz assim, mestre, eu quero te seguir, mas agora eu tenho que enterrar meu pai. E Jesus vira para ele e diz assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E ele não deixou, voltou e foi enterrar o pai dele. Parece assim que Jesus não tinha coração para dar um aconselhamento desse. Aliás, eu deixar de vir fazer o trabalho espírita, porque tive que enterrar minha mãe, pode a doutrina espírita ter certeza que eu nunca vou deixar de fazer isso. O meu ato de fazer o sepultamento do meu ente querido é prova de amor. E como é que Jesus citou isso então? Porque naquela época, como é bom a gente estudar, né? Tem uma coisa que você faz, divide, doa e não acaba nunca. A sabedoria. Quanto mais você tiver sabedoria, melhor você tem a necessidade de Deus. E então o que é que acontece? Na época em que o moço conversa com Jesus, e Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, é porque quando nós desencarnamos, se não tivéssemos nenhum parente que houvesse desencarnado antes de nós, teríamos uma equipe de espíritos preparados para nos prestar assistência no momento dessa transição, quando nós deixamos o corpo físico e retornamos à pátria espiritual. Só aí já teríamos assistência. E quando Jesus deixa que os mortos enterrem os seus mortos, ele quis que o rapaz não fosse enterrar o pai dele. Mas é uma questão contundente. Vocês sabem por que Jesus toma essa atitude? Porque naquela época existia uma lei
em que as heranças só eram dadas aos filhos que estavam perto do funeral. Por isso que o moço deixa de seguir Jesus para ir lá. Jesus, se não tivesse uma razão justificada, jamais ele teria dito que o papai não enterrar ninguém. Era o pai dele que estava morto. E quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos, é porque ele sabia que o rapaz não ia interessado em enterrar o pai, ele ia interessado na parcela de herança dele. E tem muitas coisas que só com o conhecimento da doutrina espírita, chegada em 1857, no dia 18 de abril, é que nós tivemos a condição de poder entender algumas passagens bíblicas, né? O óbolo da viúva, a viúva perdia tudo que tinha quando o marido morria, e aquela foi, e a única moeda que ela tinha ela deu. Por isso o óbolo da viúva é tão importante na explicação de Jesus. E essas coisas todas fazem parte do ensinamento da alma. Dai a César o que é de César. Ele é muito mais abrangente, como por exemplo, você já pensou quando você dá uma esmola a um mendigo? Eu sempre faço referência a isso quando eu estou no centro, que você procura todos os bolsos para encontrar uma moeda para dar ao mendigo. Quer dizer, a sua oferta é mais humilhação do que uma obra de caridade. Eu não sou chegado a dar esmola, mas quando eu dou para ajudar. Se eu der só uma vez por ano, eu tenho certeza absoluta que eu dei no sentido de ajudar. Tem companheiros que tiram 50 centavos do bolso para dar uma esmola. Imagine quantos 50 centavos aquele mendigo vai precisar para tomar um copo de café com leite e um pão. Então são essas coisas todas que nós temos que ter a consciência da dignidade da caridade. Não deixar que a caridade humilhe aquele que está necessitado, né? Dai a César o que é de César. As crianças que estão abandonadas nas creches, tipo domingo vai lá. Quando você está numa creche de crianças que perderam os pais para a droga, você com as crianças me chamar de papai, de mamãe, pela carência que tem. E eu já passei por essas crianças. Dai a César o que é de César, com teu calor, aquelas crianças tão carentes. Eu não estou nem te dizendo, meu irmão, para te sair de lá com uma delas no braço. Se tu fizeres isso, com certeza os céus te oferecerão tua oferta. Enquanto as crianças estão abandonadas hoje, por invigilância dos pais, e que não terão um futuro promissor por falta de uma assistência moral lá, né? Pensa, por exemplo, nos asilos de velhos, aqueles que lutaram a vida toda para oferecer ao grupo familiar que Deus confiou a ele, não deixar faltar nada. Sabe onde é que estão hoje? No depósito de velhos, abandonados, sem o carinho da família que ele tanto amou. Esse faz parte do dar a César o que é de César. O velho, você chega no dia de domingo, eu trabalhei no centro espírita que nós tínhamos como hábito, o último domingo do mês, de visitar o asilo da Apóstolo do Velho. A gente levava a revista de 2 anos atrás. Olha a carência deles, coitado. Revista de 2 anos atrás, levava pasta, escova, sabonete, desodorante. Porque o grupo familiar abandonou lá. Eu, quando comecei a trabalhar a minha atividade, que eu me demorei quase a vida toda, que era de propagandista médico, eu encontrei lá um colega que já estava encerrando a carreira, e ele então me auxiliou, como se diz no ditado, me dando as dicas do trabalho que eu era. E antes dele abandonar, ele encontrou o filho dele, para fazer o trabalho. Uma vez eu estava no INPS, ele estava lá para visitar médico, ele chegou e disse: meu amigo Carlos, esse aqui é meu filho,
estou ensinando a profissão. E eu cumprimentei o rapaz e digo, olha, você não tem só o pai, você tem um professor também. Eu devo muito ao seu pai, do que eu sei hoje. Quantas vezes nós descemos o INPS conversando e ele me dizendo, não, cara, não faz assim que assim fica melhor. E ele tinha razão pelo tempo de serviço que ele tinha. Mais tarde, o meu amigo aposentou-se e abandonou, obviamente, a tarefa. E eu sempre perguntava ao filho dele, cadê o meu amigo? Amém. Aí começou a mudar a música. Ah, seu cara, está dando trabalho, sabe como é, né? A gente vai ficando velho, vai perdendo o sentimento das coisas, a realidade. Está dando trabalho lá em casa que você não imagina. Mas era o seu pai. Eu dizia assim, sou eu, né? Até que um dia eu perguntei por ele, e o meu amigo Damascal, olha, seu Carlos, não está mais, eu não sei, mas nós fizemos o seguinte, colocamos ele no trilho de velho. Botei 2 telefones lá, tem uma televisão de 50 polegadas, tem uma geladeira. Ele deu tudo de material. Quando ele terminou, eu apertei o amor. Parece que eu dei uma cutucada com a ponta da faca no rapaz. Ele tomou um susto. Não, mas o amor a gente vai lá 2, 3 vezes por mês. Eu disse, não, o amor não tem moral. O amor não tem data. O amor é o momento que a pessoa precisa ser amada. Lá no asilo, se tiver uma dor de cabeça, 2 horas da madrugada, não tem ninguém para levantar e dar um comprimido de analgésico para eles. Lá em casa tem. Então é assim. Isso faz parte do dar a César o que é de César. E principalmente aquele César altamente necessitado. Eu acho uma vontade enorme. A minha mãe desencarnou com 96 anos nos nossos braços. Havia uma senhora, a mãe do meu cunhado, que eu chamava de vó. Eu também, ela desencarnou segurando na mão dela, dizendo, não, pô, você não vai morrer, você vai apenas mudar, essa roupa não lhe serve mais. E ela desencarnou bem, não. Isso é dar a César o que é de César. Você puder assistir, irmão, nesse momento importantíssimo, esclarecê-lo. Quando foi uns 3 anos depois, que eu fiz assim, eu fui ditador uma vez na minha vida, sabe? Quando encontrei a doutrina de tudo, eu obriguei todo mundo da minha família a ser espírita. E a maioria é. Eu brincando que eu não obriguei ninguém, mas eu orientei que era uma experiência nova que eu estava tendo. Era uma filosofia maravilhosa, uma forma identificável de encontrar Deus, e principalmente a mim. Então, foi meu cunhado, foi a minha irmã, minha sobrinha, só teve uma delas que é evangélica, está muito bem na igreja evangélica. Mas então é assim, meus irmãos, essa coisa de dar a César o que é de César, não se iludam, não se enganam, é uma troca de valores. Você dá hoje, pode ser que na tua velhice você mereça ficar ao lado dos filhos e netos, se eles não nos jogarem no asilo. E de forma, meus irmãos, perdão. Coisa maravilhosa, né? Perdão que nos liberta. Gente, você imagina, começa a imaginar, você precisar do perdão de alguém e essa pessoa não te perdoar. E a sua consciência ficar lhe cobrando pelo mal que você possa ter feito a essa pessoa. E ela não te perdoa. De repente alguém conversa com ela, corta a cabeça dela, e um dia ela te chamou, eu percebi, pedi a Deus perdão, eu não está te perdoado. É possível que a pessoa chore. É possível que a pessoa te abrace agradecida. Perdão, do Daia César que é de César. O abraço
ao ancião solitário. Meu Deus do céu. Eu quando falo essas coisas, meu irmão, parece que eu estou vivendo o momento. A minha mulher reclama que eu converso com todo mundo na rua. Eu entro no transporte falando, bom dia, meu amigo, saúde e paz. O cara olha, oi, obrigado, bom dia. Não existe nada que me peça de padrice. Isso, dar a César, é dar a moeda do amor, dividir com o outro o que você tem. O remédio ao doente que não tem condições de comprar. Você imagina uma pessoa estar sofrendo uma dor há dias, não tem recursos para aliviar sua própria dor. Não é preciso ele chegar com você e pedir, basta você tomar conhecimento que ele precisa. Ah, mas ele não veio me pedir. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor, senhor. Vá lá com necessidade. Seu Joaquim, estou com uma dor e há 2 meses que eu não paro essa dor. O médico me passou a receita, mas eu não tenho como. Pega a receita na hora, corre na farmácia e dá. Se você tem condições. Deixa eu confessar uma coisa a vocês, meu irmão. Antes de começar essa palestra aqui, eu estava comentando aqui, que eu não sou chegada das esmola. Às vezes eu dou 1 ou 2 vezes por ano. Agora, quando eu dou para ajudar. Eu não meto a mão no bolsinho para procurar a menor moeda. Eu só dou esmola quando eu posso. A filosofia da sabedoria diz assim: divide o que você tem. Não dê tudo que tem, porque senão vai morrer os dois. Vai morrer você, que vai ficar sem nada, e vai morrer o necessitado, porque você não vai mais ter como ajudá-lo. Então dividir é uma coisa. E eu só faço a esmola, só atendo o mendigo quando eu posso, mas quando eu posso ajudá-lo também. Está entendendo? Olha, honestamente falando, abertamente, o que é R$20 hoje? Né? Pode para você, pode não ser nada, pode não lhe fazer falta, mas para quem recebe pode fazer muita diferença. E você vai ver para 50 centavos. Né? E pensa que está fazendo um grande negócio. É melhor dar junto os 50 centavos e dar que dê condições para comprar um saco de leite. Olha, está aqui R$10 para você comprar um leitinho para você tomar no... Ou comer demais e sair de perto de você feliz. Então a questão do dar a César, meus irmãos, é muito profunda. Muito. E tem mais um detalhe. Um dia desse eu coloquei, às vezes quando eu estou sem nenhuma preocupação, e que os espíritos me encontram à vontade, eles me inspiram alguma coisa. E um dia desse eu gosto de escrever algumas frases. E um dia desse eu estava pensando nessas coisas. Eu escrevi uma frase assim: vamos ficar ao lado de Deus? Aí eu botava interrogação: como? Fazendo bem aos outros. E se for ao inimigo, melhor ainda. Experimenta a fazer bem ao teu inimigo, você vai tirar todas as armas que ele tem contra você. É por isso que Jesus tem uma frase altamente contundente. Olha o que Jesus diz: ama o teu inimigo e ora pelo que te vos persegue. É fácil, né? Não é fácil não. Você tem que ter, para você fazer isso, você tem que ter conquistado algumas coisas, como por exemplo a paciência. Você tem que ter conquistado pelo menos a vontade de aprender a perdoar. Isso é dar a César o que é do César. E quando você dar a César dentro dessas condições, você está fazendo um trabalho divino, que ele é projetado para que todos nós sejamos felizes. Às vezes a gente, eu tenho algumas pessoas que eu assisto alguma coisa desse mundão,
que Deus nos deu, e admiro. Por exemplo, passou um Papa lá em Roma, chamado João Paulo II. E uma vez, ele fazendo a homilia lá naquela janela, ele recebia os bilhetinhos com algumas perguntas. Uma delas perguntava assim: Sua Santidade, o paraíso existe no céu? Ela pergunta. E ele com aquela linguagem, aquele portunhol, eu acho que o portunhol, oh queridos irmãos, o paraíso não ser um lugar circunscrito no espaço, o paraíso ser um estado de espírito. Pensa nisso. Pensa. O paraíso é um estado da alma. Como o inferno também é. Às vezes você está numa dor tão grande que aí alguém te conta um. E aí, Carlos, como é que tu faz? Meu irmão, eu estou passando uma situação de tanta dor que parece que eu estou no inferno. E é verdade. Mas do outro lado é verdade também. E aí, está tudo bem, Carlos? Não, moça, isso é que estou vendo, estou mentindo. Então é ótimo, parece que eu estou no céu. Então é um estado de espírito. Olha, experimenta dar acesso que é do céu, que esse estado de espírito vai te dominar por longo tempo. Nós ficamos por aqui e dizemos a vocês que é sempre um prazer. Me aguarde que eu volto qualquer dia. Um bom dia, tá? Obrigada, irmão Carlos, por colaborar com a aula de hoje sobre dar a César que é de César. Que nós possamos seguir o mestre do César, que é Jesus, né, na nossa vida. Vamos vivenciar o que ele ensinou, que é o amor. Sempre César vai estar em primeiro lugar, porque o César não está só no estado na época de Jesus, está em cada um de nós. Como o nosso irmão acabou de falar para nós. Que a gente pense carinhosamente como acolher o César nas nossas vidas. E para encerrar, vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, à espiritualidade amiga. E você que nos assiste, pense na sua água, que está na sua geladeira, ou que está na sua garrafinha, ou que está aonde você estiver. Pegue sua água, porque agora você vai colocar o remédio para que você possa tomar, para alimentar o César que existe no seu coração. Senhor da vida, mais uma vez te louvamos, te agradecemos essa manhã especial de aprendizado nessa escola de regeneração, esta sala de aula de Maria nesta casa que nos acolhe todos os dias. Por isso, Pai, permita que os teus anjos e arcanjos possam estar perto de nós neste momento, auxiliando-nos a potencializar o César em nós, através do amor, da bondade, da caridade, da justiça, que está intrínseca em nós, porque somos teus filhos, Pai, e temos o teu amor em nós, como essência divina. Por isso, Pai, nos auxilia, não somente nós que estamos aqui nesta casa, mas todos os nossos irmãos em todas as dimensões que se encontram e em todos os estados que se encontram. Que o teu amor seja mensurado pela natureza, pelos vermes, pelas bactérias e pelos arcanjos que já chegaram na angelitude. Ajuda-nos, Jesus, a caminhar contigo para um dia chegarmos ao nosso destino. Abençoa as águas dos rios, dos mares, da residência, dos hospitais, das penitenciárias, Pai, para que cada um de nós, ao tomarmos esta água, possa ser um remédio para nossas almas, auxiliando o nosso corpo de carne, que possa multiplicar a potencialidade das células, dos tendões, dos músculos, que nos animam esta veste carnal, para que a alma imortal possa se edificar no bem. Envolve na tua paz, na tua luz e permanece conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.